Oi. Oi, Fabi. Deixa eu para trás, senão o Fabiano vai brigar comigo, que eu tô em cima. Deixa eu ver. Aqui. Aí. Tá E bom. aí, vamos esperar o povo entrar. E daí, Vamos como... Vamos Oi, aguardar. a Sabrina. Oi, Sabrina. E Tiane. Oi, Silvio. Oi. A Sara. A Sara, onde minha primeira assessoria, lá em Leme. Uhum. A Sara, saudade da Sara. Do Aham, pessoal de Leme. aham. Olha a Laura. Tem alguém, tem umas pessoas. Saudade, Sabrina. Pelotas. Olha o Fabrício de Sim. Pelotas. Tem algumas pessoas que eu não conheço, Adri. Eles Eu tenho são... que pôr o óculos Então para bota, poder vai. ver. Sara, saudade. Tamara, que bom te ver por aqui. Ai, a Cássia. Oi, Cássia, lá de São Pedro. Querida. Ah, A Cássia do Lucas, lembra, André? Eu não sim, sei se tu sim, chegou. sim. Aham. A Aidê, minha grande companheira de Juí, orientadora educacional. É legal. A Vanessa, aqui de Porto Alegre, minha T. A Cassi, de novo. A Angélica, que é aqui de Santa Maria, que é lá que é do Marco Polo. Fabrício. Esqueceram de mim? Não, não esquecemos. Não, com certeza não. Não tem como Não, esquecer. não tem mesmo. Sabe o que eu queria só, Adri? Tu pedisse para o Maurício aí botar para despertar 10h20 por aí, só para a gente se organizar. Olha as duas já se organizando. Para a gente saber os 10 minutos antes que vai acabar a live. 10h20. Então tá. Eu vou ter que chamar o Maurício e pedir para Tá, ele. Só um minuto. então tá. Maurício. Oi, povo. Pessoal, só para vocês saberem, hoje, quando você terminar a live, já lá no canal do YouTube, já está o vídeo com o Raul. O vídeo da última live com o autista que eu fiz já vai estar no YouTube quando terminar a live aqui. Foi uma live Que muito legal. bom. Já vai estar lá no canal do YouTube. Adri, vamos começando? O pessoal vai entrando, a gente Vamos vai. começar. Então tá, para quem Eu não vou me tirar meu conhece, isso. Eu sou a Fabiane Biasus, né? E eu convidei a Adri hoje para a gente estar conversando um pouquinho da nossa história, né? Todo mundo nos conhece como assessora, né? Daí eu queria um pouco, Adri, vamos fazer um pouco a cronológica de como tudo começou, quando tu começou, depois quando eu entrei e como é que é o nosso trabalho hoje, tá? Vamos lá? Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez estar no Roda de Conversa do Autismo, né? Roda de Conversa Autismo. Isso. E fico muito, muito feliz, né, de estar aqui novamente, de podermos conversar, porque é uma conversa de comadre, mas é uma Bem isso. conversa que eu acho que interessa a todo mundo. Bom, eu iniciei com a Refazendo em 1994. A Refazendo era um centro de atendimento pedagógico. Depois, a Refazendo se tornou, em 98, 99, acho que 98, a primeira escola no Brasil para pessoas com transtorno do espectro autista, naquela época, autismo, né? E depois, em 2002, retornamos para centro de atendimento pedagógico, porque iniciaram as escolas, a inclusão na escola, as escolas especiais já não tinha mais sentido. E em 1999, eu estava grávida do Maurício, foi quando eu fiz a minha primeira assessoria. Foi na cidade de Jundiaí, São Paulo. Naquela época, eu trabalhava junto às instituições, então as APAES, as AMAs,
instituições que trabalham, que atendem pessoas com transtorno do espectro autista. Posterior a isso, então, em 99, 2000, eu fui fazendo essas assessorias. Em 2002, eu fechei a Refazendo como instituição e fiquei só fazendo assessoria naquele tempo. Em 2002, então, eu estava trabalhando na Fundação Catarinense de Educação Especial e logo em seguida, então, eu fui para a PAI de Florianópolis. Continuava trabalhando na PAI de Jundiaí, na PAI de São Paulo, naquela época. Dei uma passada pelo Rio e iniciei, então, o meu trabalho na PAI de Florianópolis. Lá na PAI de Florianópolis, nós criamos vamos dizer assim, um núcleo, que era o núcleo do autismo. E eu estava trabalhando, acho que há uns 2, 3 meses, e eu dizia assim, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. Dizia isso para o pessoal da PAI. Mas tem que ter um perfil, tem que ser uma pessoa assim. Daí um dia eles me confessaram, a pessoa que tu quer, nós cedemos ela para a PAI de Itajaí. Eu disse, como? Como vocês fizeram isso comigo? Daí eles disseram, a gente não sabia, enfim, mas vamos tentar trazer. Não, você tem que trazer. Daí passou um mês e tal, e a pessoa é essa que está aí, Fabiane Biazul. Voltei então, para a PAI de Floripa. 2002, que iniciamos o nosso trabalho dentro da PAI de Florianópolis. A Nívia deve estar nos assistindo. A Nívia foi uma grande incentivadora dessa parceria. Assim. Bom, daí seguimos um tempo trabalhando lá na PAI e tudo mais. Nisso eu vinha crescendo o número de atendimentos nas instituições, mas lá pelas tantas cessou. Aí nós fomos juntas para Leme, eu já atendi a Limeira, enfim, atendi um pouco em Campinas também. E daí cessou. Daí uma família disse, Adri, já que tu não vai vir mais para a instituição, será que tu não pode vir para casa? Como assim para casa? E daí eu disse, não, mas eu tenho que estudar um pouco mais. Daí eu comecei a estudar como eram feitos esses atendimentos lá fora, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, mas principalmente nos Estados Unidos. E eu vi que tinha alguns pré-requisitos. E eu comecei, então, a estudar. Nessa época, eu já era formada, além da pedagogia e educação especial, eu já era formada em transtorno do espectro autismo fora, né, e pela Venezuela. E também já tinha feito aconselhamento familiar e tinha feito terapia de família. Mas eu achava que ainda tinha que estudar um pouco mais para poder entrar, né, dentro das residências, enfim. Eu comecei a estudar, ver como é que era o trabalho lá e comecei a atender São Paulo, principalmente, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e até fora, né? No Uruguai, na Argentina, comecei a atender. E daí, lá pelas tantas, eu não tinha ninguém aqui no Rio Grande do Sul. E um dia me ligaram, me convidando, então, para atender em Santo Ângelo. Foi a minha primeira assessoria, foi em Santo Ângelo. Só que a Fábio conhecia a família. E fiz contato. Fábio, tudo bem? Não, tudo ótimo. É a oportunidade que a gente tem, né, para trabalhar juntos. E daí começamos, então, a trabalhar. E eu fico mais com a parte educacional e a Fábio fica mais com a parte comportamental. Então, foi assim que iniciou o nosso trabalho de assessoria. Então, na verdade, só para vocês entenderem um pouquinho como que eu e a Adri a gente trabalha, eu sempre dou exemplo, né? É como se a gente fosse construir uma casa. Eu acabo construindo a casa e a Adriana acaba, quando a casa já está com os alicerces, a Adriana entra. Então, muitas vezes, quando eu começo a fazer assessoria e a criança está vindo bem, e eu digo, ó, agora está na hora da Adriana, os pais às vezes ficam, como assim? Mas acabou? Agora tu não vai mais trabalhar? Ficam tristes, porque na verdade a gente se apega, né? Porque quem não sabe, a gente entra na casa da família, né? E a gente convive muito tempo com essa família. Então a gente acaba se apegando e eles se apegando a gente. Então quando a gente vai passar para outra pessoa, é ruim. E pode ser o contrário também. Às vezes a Adriana entra, em alguma situação ela acha que precisa arrumar o comportamento, aí ela me chama e a gente vai fazendo essa troca. E eu acho importante, Fábio, ressaltar como é que a gente chega, né? Nós não chegamos
né? Sim, chegamos. A gente não bate na casa, né? Na verdade, é por indicação. Então, ou os neuropediatras nos indicam, ou as equipes acabam nos indicando para as famílias, escolas, enfim. E daí nós vamos. Quando é uma equipe, eu sempre procuro perguntar: fulanos, vocês conhecem já a criança? É para mim ou é para a Fábio? A de pequenininho talvez esteja para a Fábio. Então, a gente já fala com a família e diz: olha, eu acho que é interessante primeiro a Fábio. Primeiro contato com a família é telefone, né? A gente então fala um pouquinho sobre o nosso trabalho, marcamos a primeira assessoria e eu, no caso, pego o último ônibus aqui de Porto Alegre para chegar, às vezes, de madrugada ou de manhã cedo na cidade. Já está minha caminha lá aguardando, normalmente no quarto, onde a criança dorme. Eu me deito um pouquinho, me estico um pouquinho, e quando ela acorda, eu já tomo café da manhã com a criança. Então, literalmente, a gente está junto, muito próximo a essa família, a essa criança. E a primeira vez eles acham estranho, mas depois eles ficam aguardando, né, o dia de nós irmos. Daí passamos o dia, tomamos banho na casa, comemos na casa, fazemos, vamos dizer assim, o dia a dia nessa família. Se ele tem médico naquele dia, nós vamos. Se ele tem fono, qualquer membro da equipe, nós vamos. Acompanhamos na escola e já estamos avaliando, né? E no final, então, a gente faz uma devolutiva e marcamos a nossa próxima vinda. Eu sempre digo, quando a Fábio me passa um paciente, que o trabalho dela não acabou ali, porque a qualquer momento, quando eu sinto alguma coisa, a criança pode ter vindo, né, da Fábio lá pelos 2 anos, mas se lá pelos 8 anos, 10 anos eu senti alguma coisa, porque como eu acompanho mais a parte pedagógica, eu vou um pouco mais adiante com eles. Eu digo: Fábio, tá na hora de tu voltar. E a Fábio volta. E isso é muito bom. Isso é uma coisa boa para a família, é uma coisa boa para a criança e para mim também. Então, a gente tem essa troca muito intensa. Assim, diferente da Adriana, eu no começo também fazia de ficar na casa. Hoje já não fico mais na casa. Por quê? Vou explicar por quê, né? Eu trabalho muito comportamento. Então, assim, é muito mais pesado que o da Adri, né? Porque quando a Adri entra, a criança já está um pouquinho mais estruturada. Eu não, eu vou para estruturar, então assim, eu vou para mexer mesmo, assim, tanto que a minha primeira ida é uma ida muito, para algumas famílias é pesado, porque eu já chego mudando, querendo mudar muita coisa, né, já querendo mexer, tirando as pessoas da zona de conforto, e isso mexe muito, e mexe comigo também, né, então assim, eu hoje não fico mais na casa do paciente. Eu chego, vou para o hotel, no outro dia de manhã eu vou, acompanho o dia inteiro a criança da mesma forma que a Adri acompanha, lembrando sempre que a gente tem que ter autorização para... a primeira coisa que a gente fala com os pais é pedir autorização para entrar nas terapias e na escola. Lembrando que algumas escolas, às vezes, não deixam a gente entrar, né? Lembrando que alguns profissionais não aceitam. Daí não tem como. Não existe um trabalho de assessoria se a gente não puder entrar nas terapias ou entrar na escola. Por quê? Porque é o trabalho de equipe, né? Eu sempre, quando... Eu não consegui ler aqui, ó. Ai, pessoal, desculpa. Tive a honra de trabalhar com essa dupla e aprender. Eu acho que a Adri vai ter que botar o óculos daqui a pouco. Tive a oportunidade... Tu vai ler. O que é aqui? Como é este contato? Fala. O Fabrício é de Pelotas. Isso. A Etiane está perguntando como é este contato com os profissionais que já atendem a criança. Então, era isso que eu estava explicando, né? A gente já, quando a gente fala com a família, a gente já fala para a família que a gente vai ter que estar entrando nas terapias, né, para estar observando. E aí, então, já tem que ser autorizada essa nossa entrada. O que acontece? É primordial que todo mundo queira trabalhar em equipe. É primordial saber que a assessora vai ser, na verdade, quem vai coordenar,
né? Não significa que a assessora é quem vai mandar, porque assim, eu sempre e aqui tem bastante, ó, tem fono aqui, tem professor, tem educador físico. Eu não sou fono, né? Então assim, eu não sei de fonoaudiologia, mas eu sei de autismo. Então assim, a gente orienta em relação ao autismo e pede sugestões de o que pode ser trabalhado naquilo, porque a gente consegue ter essa visão que daqui a pouco os profissionais não têm. Pode falar. Não, e acho importante, assim, o Dr. Carlos Gadia, né, que me orienta, ele sempre diz, né, tu e a Fábio são os capitões das equipes, né? O capitão da equipe é aquela pessoa que está entrando na casa, está entrando na terapia, está entrando na escola. Não com o intuito de por defeito, ou intuito de crítica, muito pelo contrário. O nosso olhar é para ver aquela criança, o que estão precisando de ajuda daquela criança, para fazer com que aquela criança progrida mais naquele local. E o porquê que em outros locais aquela criança não está conseguindo ter aquele resultado. Então, a gente consegue fazer a troca. Né? Na escola ele está conseguindo, por que não está conseguindo em casa? Por que não está conseguindo sem a fono? Então, o que a escola está fazendo que está conseguindo? Então, a gente coloca isso na equipe e vamos atrás. Então, vamos tentar ver qual o comportamento dessa escola, quais são os reforçadores que essa escola está tendo para conseguir, então, no trabalho. E eu percebo assim, ó, no primeiro momento, isso muito tempo atrás era pior, né, Fábio? Hoje eu acho que as pessoas já estão conhecendo, vendo que no mundo inteiro se trabalha assim, com o capitão da equipe, com uma pessoa coordenando, uma pessoa que entra em todos os locais. Então tá mais fácil. Mas às vezes é difícil, né? Abrir o seu ambiente, mostrar o que faz. Mas quando entendem que tu está ali não para criticar, mas para ajudar, para auxiliar, e não é do trabalho, como tu mesmo falaste, nós não somos fono. E mesmo para as pedagogas, né? Nós não é aquele trabalho que a gente faz, mas a gente sabe, conhece aquele autista, porque a gente está vendo ele em vários locais. Então a gente pode ajudar com aquele autista, né? E dar sugestões. E depois que o profissional, a escola compreende isso, deslancha. Porque daí a família também se sente amparada, sente parte desse membro da equipe e as coisas aí começam realmente a funcionar. Eu vou até dar um exemplo, assim, né? Por exemplo, quando uma criança na escola querem que essa criança use o lápis, por exemplo, né? Como que essa criança vai pegar o lápis se em casa ela não pega nem uma colher para se alimentar? Entendeu? E aí, a gente consegue ver isso. E daí a gente consegue estar levando para a família daqui a pouco assim, olha, os colegas todos estão na fase de se alimentar com independência. Ela tem que se alimentar com independência também, né? Porque na escola estão trabalhando isso, ela vai ter que trabalhar. Então a gente consegue ver esse todo. Eu sempre falo assim, ó, é como se a criança fosse um bambolê, né? A gente gira, experimente girar um bambolê e passar de uma pessoa para outra, né? Se eu passo para a Adriana um bambolê e digo para ela, Adri, baixa um pouco para pegar esse bambolê, ela baixa, ela pega direitinho. Quando ela vai passar para outra pessoa, se alguém por de fora não diz para ela, baixa ou levanta, a pessoa faz do seu jeito, cai o bambolê. O bambolê é o nosso paciente. Então, na verdade, se todo mundo não trabalhar da mesma forma, não dá certo, né? Eu uso uma frase nas reuniões, né? Porque só para vocês entenderem, eu vou dizer como que eu funciono. Cada ida minha é uma reunião com família e profissionais, tá? E outra é só profissionais, na outra ida. Então, mas nas reuniões, quando a gente chega, é interessante que sempre colocam, eu não sei com a Adriana, mas sempre colocam na ponta a gente para sentar, né? E eu sempre digo, eu não vou sentar na ponta, porque eu faço parte dessa equipe. Então, assim, não é uma questão eu na ponta e todo mundo. Eu tenho que sentar no meio, porque e quem trabalha comigo sabe, eu sempre sento no meio, porque eu faço parte dessa equipe. E sei que a Adriana também fala muito isso, que se tudo der certo, parabéns para você. Se der errado, a culpa é nossa.
né? Olha, o doutor Cristiano entrou, Adriana. Que bom ver que o Cristiano está aí, o doutor Cristiano está aí, que a Érica, que a Zaninha, né? Pessoas muito queridas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, o que eu estou trabalhando ainda. Muito, muito bom. Fábio, isso é muito importante. As pessoas entenderem que não é a equipe da Fábio, é a equipe da Adri, né? É a equipe daquela criança com transtorno do espectro autista. E para essa equipe funcionar bem, o neuropediatra também tem que estar nessa equipe. A gente poder ligar, a gente poder conversar. Os pais têm que fazer parte dessa equipe. Voltando um pouquinho, então. Na minha primeira ida, eu procuro não fazer reunião de equipe. Porque eu estou avaliando essa criança. Eu então, também. Eu quero ver ela no banho. Eu quero ver ela no banho. Eu quero ver ela comendo. Eu quero ver se por acaso é uma avó ou um avô que pega ela na escola. Eu quero participar de tudo. Então, eu não consigo fazer reunião de equipe. Na segunda ida, sim. Então, eu faço uma reunião, muitas vezes, na escola e com os pais. A devolutiva, sempre, mas uma reunião mais formal. E daí, normalmente, na minha terceira ida, que eu consigo reunir todos os profissionais e depois, na quarta ida, profissionais e pais juntos, né? A minha primeira ida, eu faço a reunião com os pais, eu avalio, faço a reunião com os pais, porque eu acabo passando para eles o que eu vi, o que tem que mudar, porque assim, às vezes, eu vi que perguntaram ali, sim, às vezes alguns profissionais vão ter que sair, outros vão ter que entrar, porque às vezes não estão se encaixando e não estão aceitando, vai ter essas mudanças sim. Então aí é conversado com os pais, né? E aí sim, quando os pais dizem, sim, nós vamos trabalhar desse jeito, porque os pais são os primeiros que têm que aceitar esse trabalho. Né? Se os pais não aceitam o nosso trabalho, não tem como sair. Então, assim, às vezes os profissionais querem muito, né? Porque às vezes nós somos indicadas pelos profissionais, só que às vezes a gente chega e os pais não querem. E muitas vezes eles não estão preparados ainda para nos receber. Então, às vezes, precisa de um tempinho para a gente ir. A Etiane perguntou isso até, Adri. Qual a principal resistência da família em relação à mudança? Depende, cada caso é um caso, né, gente? Não profissional já coordenava o caso, como funciona. Como é que é? Eu não sei a Viviane. Não entendi, Viviane. A Viviane tá... Ela quer saber sobre o termo coordenação. Não, profissional, não entendi o que ela... Tá, Viviane, depois explica um pouquinho melhor. Então, cada caso é um... e a continuação da pergunta. É que eu não vi lá em cima a pergunta, por isso que eu não sei o que ela perguntou. Cada caso é um caso, gente. Então, assim, a resistência da família, às vezes tem resistência de que tem que tirar do quarto, né? Tô falando de pequenas coisas. Tem que desfraldar. Tirar as coisas de bebê, né? Que eu friso muito, que é um bebê até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos, não é mais. Então, nós temos que começar a fazer a retirada da mamadeira, da chupeta, do bico, da fralda, todas essas questões. E ali, do quarto, do meio do casal. Então, se o profissional não se encaixar, vai trocar, Vivi. Se o profissional não se encaixa, troca, porque todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Não adianta. Daí é uma opção da família, né? Também. Da família.
E é importante, assim, ó, normalmente o profissional que não se encaixa é aquele profissional que não está habituado a trabalhar em equipe. Uhum. E o profissional, porque a maioria dos profissionais, né, Fábio, eles estão querendo muito que chegue alguém e explique, vamos dizer assim, o outro lado. Ah, então não Uhum. estava funcionando essa estratégia que eu estava usando, porque em casa não estava sendo reforçado. Isso, mas agora em casa vai ser reforçado. Então vai funcionar melhor. Uhum. Eu acho que isso é muito, muito importante, que pelo menos que a gente conversa é que a maioria Já mudou muito, gente. Nossa, já mudou muito. Hoje as pessoas querem trabalhar em equipe e estão vendo muito. vendo a importância de trabalhar em equipe. Só para vocês saberem, assim, ó, a gente sai de lá e a família autoriza, eu estou falando em minha família diz, ó, vamos começar a assessoria, é feito um grupo de WhatsApp hoje, né? Onde a gente, a partir desse momento, a gente começa com a equipe trabalhar. E aí qualquer pergunta que tem, qualquer coisa que acontece com a criança no dia a dia é perguntado, porque assim, ó, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, todo mundo tem que ter, na verdade, a mesma forma de estar agindo naquele momento. Então, às vezes, o que acontece? Vamos dar um exemplo assim, ó, aquela criança está com dificuldade de não estar lidando bem com a frustração, tá? Então, vamos todo mundo trabalhar assim com ela, entendeu? Aí que a gente entra, ó. Aí eu mando para a Fona, eu quero que tu, na tua terapia, para trabalhar frustração. Tem como trabalhar isso com ela? Tem. Em que momento tu pode trabalhar frustração? Aí a fono me diz, olha, Fábio, eu posso fazer isso, isso, isso. Ok, então vamos fazer isso com ela. Né? No educador físico, ó, vamos fazer isso, isso, isso. Em relação ao manejo igual, tem gente perguntando aí, eu não tô lendo. Quer falar? Não, é só para colocar assim, que a gente também traça objetivos, né? A curto, médio e longo prazo. Então, quando a Fábio diz assim, eu vou para a Fono e peço, é porque já foram traçados com a família, ou mesmo ela, pela experiência, já vê quais são os objetivos. Então, ela vai buscando em cada profissional, porque algumas coisas vão ter que ser em comum, né? Todos nós trabalhando aquele mesmo objetivo. E assessorando a família, porque muitas vezes a família não se dá conta. E lá pelas tantas deixa escapar e está fazendo a mesma coisa que ela estava acostumada a fazer uma vida inteira. E respondendo à pergunta da Vivi, a Vivi está perguntando, a Vivi é uma psicopedagoga de Porto Alegre, é nossa colega lá no grupo da doutora Niura. A Vivi colocou se já tem uma coordenação e nós somos convidados. Vou falar da minha experiência. Normalmente, se é só para mim fazer um posicionamento, é só para mim dar vamos dizer assim, uma opinião sobre o caso, eu passo um dia e uma sugestão de profissionais, a pessoa segue coordenando, tá? E eu vou ser dispensada porque o propósito era esse, era eu chegar e fazer uma observação e a pessoa vai seguir. Agora, se a intenção desse coordenador já era repassar o caso, ou do neuropediatra repassar o caso, ou não dá para ter dois capitão, né? É um capitão. Então, vai se decidir. E a família tem um peso muito grande. Né? Quem decide, na verdade, é a família. Não, então agora, a partir de agora, vai ser essa pessoa ou vai ser a outra pessoa. Eu tinha entendido que era profissional, não tinha entendido que era na coordenação. A responsável por a gente se conhecer entrou agora, hein? A Nívia. Sim, a Nívia. Beijo, Nívia. Beijo, Nívia. Santa Catarina. Eu não tinha entendido que ela estava perguntando sobre... Eu nunca entrei com alguém coordenando, na verdade. Eu sempre já entro... Eu nunca entrei, nunca... Eu minto, na verdade. Agora, em Porto Alegre, eu entrei, né? Daí foi solicitado e aí a família decidiu no final que eu estaria coordenando a equipe. Uhum. Né? No caso de Porto Alegre, a família, né? Porque tem que ser uma pessoa, né? Pode ser assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. A Adriana, no caso em Porto Alegre, ela trabalha
a parte pedagógica, né? Mas quem está coordenando a equipe sou eu. Aqui em Santa Maria é o contrário. Eu trabalho a parte do comportamento, mas quem coordena a equipe é ela, né? Do nosso caso aqui de Santa Maria. Então depende de... Tem que ser uma pessoa, porque não adianta, né? E acho que fica bem claro que, no caso de Porto Alegre, ainda temos muitas questões comportamentais. Então, tem que ser a FAB, né? Uhum. E eu fiquei, então, com a parte escolar, mas essa criança está no início. E em Santa Maria, ele já é um adolescente, então são as questões mais pedagógicas mesmo, é mais escola, currículo adaptado, atividades adaptadas, apostilas, enfim, todo o trabalho pedagógico e algumas questões de comportamento. Então, por isso que ali eu lidero e a FAB entra quando a gente precisa. Sim, a gente vai fazendo... a gente vai fazendo a troca. Mais alguma coisa, Adri, que tu quer falar? Sobre assessoria? Contar alguma coisa? Tem muitas pessoas... Só para vocês saberem, não é fácil. Não é fácil. E assim, olha, falando... a Marília de Erechim. A história de Erechim, eu comecei e passei agora para a Adriana, e infelizmente a Adriana ainda não conseguiu chegar lá, né? E ela foi... Ó, vamos ver o que ela escreveu. Ai, não consigo baixar. Deixa eu ver aqui o que a Marília escreveu. O trabalho de vocês é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de oferecer essa assistência para o seu filho faz toda a diferença. Ai, Marília, que lindo. E essa família foi difícil, porque quando eu falei, ó, agora vai para a Adriana, eles ficaram muito tristes. E quando eu disse para eles, vocês têm que ficar felizes, na verdade, né? Porque, na verdade, cheguei agora, as duas atendem em Santa Maria, não. A Adriana em Porto Alegre e o Santa Maria. A gente atende o Rio Grande do Sul todo, viu? Chari. É Chari, né? Eu acho que tu não pegou o começo, Chari. A gente viaja e vai para as casas, né? E não só Rio Grande do Sul, né, Fábio? Acho que é importante a gente dizer que nós trabalhamos todo o Brasil, Mercosul, e agora vamos iniciar a trabalhar também fora do Brasil, Portugal e Espanha. Né? Então, a dona Adriana agora, né? É importante as pessoas né, saberem esse trabalho. E eu ia comentar assim, que quando a gente sai de uma assessoria, não tem como a gente não sair impactado, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Então, às vezes, assim, ó, quando eu saio de uma assessoria numa cidade, vou para outra, e vou para outra, e vou para outra, 3, 4, a gente sai. Claro que a gente consegue deixar uma e entrar na outra e fazer, mas quando chego em casa, assim, eu preciso dar aquele respiro. Porque é como sugassem, né? A gente tem que sugar, eu não estou dizendo que isso é negativo. Tem, porque a gente está ali para atender essa família. Mas como tu está dentro, tu vive, né? Todos os momentos, todas as crises, todo o sofrimento, todas as alegrias junto com aquela família, tu é a tia Fábio, tu é a tia Adri. Mas não é só esse nome que, né, que a gente coloca, é a tia, a tia. Não, a gente acaba sendo o tio e a tia mesmo, como se fosse o irmão da mãe, o irmão do pai, né? Porque eles trocam coisas muito particulares com a gente, tanto os pais quanto as próprias crianças, conforme eles vão crescendo. E a gente está nos melhores e nos piores momentos, porque quando alguém acaba falecendo na família, eles ligam para nós. Quem vai até a cidade participa, ou se não pode ir, a gente põe os profissionais ali para ajudar, somos nós. Quando eles vão se formar, seja no jardim de infância, ou seja no ensino médio, ou no fundamental, ou na faculdade, no meu caso, somos nós que estamos lá, nós somos convidados também. Então, a gente, no casamento, né,
quando vai o mestrado, quando vai defender lá, a gente está lá, né? Nós somos convidados, nós somos lembrados, não é só aquele momento. Eu digo, nós ficamos muito tempo na vida dessas pessoas e eles, principalmente, nas nossas vidas. E isso é uma troca muito bonita, é uma troca que tem também muito amor, né? E tem muito carinho, muita dedicação. Então, dizer que a gente sai ali, esqueci, não, eles estão sempre na cabeça da gente, assim como eu acredito que a gente também esteja na cabeça deles. Muitas vezes começa assim, num mau sentido e depois se torna num bom sentido, ou às vezes, daí, como eu digo, não era para ser e as coisas também não saem. E a gente acaba também se aproximando muito dos profissionais também, né? Uma troca muito legal, assim, é muito, muito bom, assim. Eu diferente, a Adri, eu atendo o WhatsApp toda hora. Por quê? Porque eu trabalho na parte do comportamento. Então, eu autorizo as famílias me mandarem mensagem de domingo a domingo, a hora que quiser, porque eu tenho... olha a Nívia, muito linda a parceria de vocês, excelentes profissionais. Pois é, tu que é responsável, né, Nívia? Então, os pais podem me mandar mensagem a hora que quiser. Então, assim, eu meio que respiro, né, o autismo, eu respiro a assessoria, eu estou sempre vivendo isso e, assim, amo o que faço, estou sentindo muito, né, da gente não tá, estou sentindo muita falta de não estar viajando. A gente não vive em casa. Eu, pela primeira vez, gente, nesse tempo todo, eu fiquei tanto tempo seguido na minha casa. Né? A gente viajava todas as semanas. Né? A Adriana já tinha diminuído um pouco, mas toda semana a gente viajava. A gente passava, e assim, eu hoje tenho uma geladeira com coisas, né? Porque assim, porque não tinha... a gente vivia muito mais na estrada e agora a gente deu esse tempo, a gente está estranhando muito isso, muito. Não sei tu, Adri, mas eu tô assim, ó, estranhando muito não viajar. Muito, e os pais às vezes me mandam os vídeos, né, das crianças e dizem assim, Adri, espero não estar te incomodando de estar mandando o vídeo. Não está incomodando, eu estou amando ver. Porque eu via eles de 2 em 2 meses, ou no meu máximo, assim, era uma vez por ano, algumas crianças, né, pela distância, ou porque já estão em outro patamar, que precisam cada vez menos, né? E isso também a assessoria ela começa muito intensa, mas com o decorrer do tempo ela vai se espaçando, porque a ideia é a equipe e os pais darem conta. E quando precisarem, tocar o telefone. E a gente vai estar ali para ajudar sempre. Então, tem pacientes que passam 2 anos, a gente vai se falando pelo telefone, mas dá uma situação. Adri, eu acho que está na hora de dar uma chegadinha aqui. Quem sabe tu conversa lá com o pessoal da coordenação do ensino médio, explica alguma coisa e a gente acaba retornando e depois passa mais um tempo para eu ir. Eu não atendo telefone, tá? Por quê? Porque eu preciso estar ali naquele momento exclusivamente para aquela criança e para aquela família. Então, meu telefone fica sempre desligado. Quando eu vou para o quarto, eu ligo por um tempo, pego algum recado, eu sempre brinco. Se tiver alguma notícia ruim, quem vai saber primeiro serão os pais do paciente, porque eles que vão me avisar. Então, eu deixo sempre com meu esposo o número, né? E digo, Silvia, eu vou estar segunda fala com esse pai ou com essa mãe, terça com esse pai ou com essa mãe, assim ele vai indo em tal cidade e tudo mais. E quando precisar, então, ele liga. Então, às vezes, os pais me dizem, tu precisa ligar para Porto Alegre, liga o teu celular. E daí eu ligo. Porque realmente eu tenho que estar ali. E é muito intenso. Da manhã até a noite. Então, é quando eu desço do ônibus, né? Porque eu durmo no ônibus, na verdade. Muitas vezes eu só estico um pouquinho, né? Quando eu chego. Daí já acordo, já tomo café e já vou passando ali o meu dia. E só cesso o meu dia quando eu entro no quarto, se eu vou dormir, no outro dia eu vou para outra casa, ou na outra casa que eu vou começar a assessoria naquele dia, ou então quando eu entro no ônibus. E daí no ônibus tu não pode falar ainda, né? Então eu só posso
digitar ali rapidinho o que está acontecendo. Eu até queria agradecer, né? Porque, assim, em várias situações eu parei, tipo, tá a Fefa aqui, eu parei na casa dela, né? E é sempre tão bom, assim, porque ficar só em hotel não é uma coisa legal, né, para mim. Em Passo Fundo eu acabo parando, não sei se está aqui a Neura, e quando a gente vai para casa de alguém é tão aconchegante para a gente, porque a gente passa tanto tempo fora, né? E aí quando a gente vai para as outras cidades, ter as colegas acabam nos aconchegando. Muito obrigada, Fefa, por todas as vezes que tu me hospedou na tua casa, tá? Querida. Até a gente estava falando, a Fefa falou assim, ó, lembrei muito de vocês neste momento, de curtir sua casa, né? Porque realmente a gente está curtindo a nossa casa, né? De tanto tempo. Estamos curtindo a casa. É. E que não fazíamos há muito tempo, né? Muito. De passar uma semana inteira acordando, dormindo na nossa cama, com o marido, com o filho, né? Eu, no caso. Então, está sendo diferente, está sendo muito diferente, mas eu estou morrendo de saudade de estar com o pé na estrada, de estar ajudando, de estar auxiliando, de estar fazendo essas trocas com as equipes, com os pais, de indo na escola. Acho que todo mundo está com saudade, né? Das crianças. O Roda de Conversa está vindo muito para isso também, né? E até assim, já vou falar para vocês aqui. O Roda de Conversa, ele nasceu para estar fazendo essas trocas e diante de tudo isso que está acontecendo, eu resolvi fazer agora a Roda de Conversa online. Então vai ter a primeira Roda de Conversa online, ó, já aqui já vou botar. Vai ser dia 23, só vão ter 5 vagas. Como que vai funcionar, tá? Quem quiser participar, tem que escrever lá no contato @rodadeconversaautismo.com.br. O Fabiano, eu acho que vai escrever aí o contato para se inscrever, só 5 vagas. E como vai funcionar? Se a Adriana se inscreve lá, a Fefa se inscreve, o Juliano se inscreve. Nós vamos, no dia 23, das 9 às 10 horas, só nós numa plataforma, conversar. Você pode trazer o teu caso, por exemplo, a Fefa pode trazer os casos que ela tem e conversar comigo e a gente fazer uma troca lá. É quase uma supervisão particular em 5 pessoas, tá? É gratuito, só que vão ser só 5 vagas, dia 23, das 9 às 22 horas, tá? É só escrever lá, contato @rodadeconversaautismo.com.br. Eu estava olhando aqui, Fábio, o Juliano está aqui com a gente, educador físico. Ah, querido. E a Cris, lá de Uruguaiana, uma mãe, estava dizendo que no início ela achava que ia ser o BBB, né? Que a gente ia chegar a gente ia ficar lá olhando, até que ela entendeu que o foco era o filho, e é o filho. Né? A gente está ali para olhar aquela criança e dar sugestões em relação a como ele ter uma qualidade de vida melhor. O que esse pai e essa mãe podem fazer para essa criança estar mais dentro, vamos dizer assim, da vida deles, porque muitos pais nos dizem isso, né, Fábio? Esse filho se isola quando está em casa, então vamos trazer eles, vamos trazer através de uma brincadeira, de um jogo, vamos ensinar a família a jogar, a ver TV, a ir ao cinema. Então, é isso que a gente faz, é olhar para essa criança e ajudar essa família, ajudar os profissionais também, porque hoje não tanto, mas logo que a gente iniciou, porque se a gente for contar, fazem 18 anos, né, Fábio? Quando a gente iniciou, era muito... mas aquela família não ajuda. Não que às vezes não tenha, tem também, né? Não faz e não sei o quê. Daí só um pouquinho, mas parou para pensar que tu fica 50 minutos com essa criança no consultório, tu fecha a porta, tá? Tu atende o outro, mas aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquela tata, aquela babá, fica muito mais tempo, a escola fica mais tempo, então nós vamos ter que dar suporte para eles e não uma crítica somente. Nós temos que ajudar eles a entenderem essa criança e ajudar essa criança. O grande trabalho hoje, assim, ó,
é mostrar para todos os profissionais que trabalham dentro do consultório o quanto tem que parar de ser só dentro do consultório, que tudo que vocês trabalham profissionais, tá? Claro, tem muita gente que já trabalha com a gente aqui, então já ouviram isso 300 vezes, mas eu sempre digo, todo o trabalho que vocês fazem dentro do consultório tem que ser funcional na vida dessa criança. Senão não adianta nada, gente. E por que eu vou dizer para vocês quando que eu comecei também gostar muito de assessoria? Foi quando eu atendi em consultório, tá? Fazia atendimento. No meu consultório, comigo, eles são maravilhosos. Comigo dá tudo certo, né? Só que aí tu abre a porta da sala de espera, a coisa já começa a desandar. E daí os pais perguntavam, como é que a senhora dá certo? E aí eu comecei a perceber, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Porque comigo essa criança dá certo e lá fora não tá dando certo. Então, assim, por muito tempo eu errei. Eu errei, Fábio, né? Porque eu conseguia trabalhar e para mim estava muito cômodo, porque eu estruturava aquela criança dentro do consultório, saía dali e a coisa andava. E aí é uma perda de tempo, gente. É uma perda de tempo quando tu trabalha sozinha e quando tu trabalha dentro do consultório e daí no teu consultório tá tudo bem, tá tudo ok, né? Só que aí lá fora parece que a coisa não vai andando e tu não vai estar sabendo. Por exemplo, fonos. Adianta você estar trabalhando dentro do consultório, a parte orofacial, se você sabe se essa criança come sozinha ou os pais dão na boca, entendeu? O que escreveram aí? Então, essas coisas que vocês têm que saber e têm que ir atrás, né? Hoje, quando sentamos todos na mesa para as refeições, lembro da Fábio. Ela disse um dia que ia ser assim, e hoje é. Nossa, essas coisas nos emocionam muito, muito mesmo. Que bom que é assim. Fico muito feliz. Bah, essas coisas nos... Foi com a Adriana que aprendi que a família é muito importante nesse processo. Lívia, querida. A família é fundamental, porque se a família não está junto, se a família não compreende o papel dela, o tratamento não vai ser eficaz. Não tem como. Essa criança passa a maior parte do tempo são com seus pais. Então, se eles não sabem manejar com essa criança, se eles não sabem brincar com essa criança, se eles não sabem o que essa criança quer, se comunicar com essa criança, como é que eles vão fazer só na terapia? Quanto tempo eles ficam só na terapia no consultório? Então, tem que sair do consultório, aquela mesma atividade e ir para dentro da casa. E eu acho que a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente pede para fono, dá sugestões de atividade para ter, dá sugestões para o pai fazer em casa, o educador físico, chama esse pai para dentro, faz ele fazer uma aula contigo. Vai ser importante, porque daí ele vai entender o que tu faz, como é que é o teu manejo com o filho dele, vai ficar mais fácil. E Porque digo, não tem receita, né? e digo Então, mais, se a gente. gente está ajudar. Essa quarentena vem mudar muito, gente, tudo. Porque como os pais estão muito em casa, eles estão visualizando coisas, né? Coisas que a criança acaba não fazendo, e isso vai vir à tona, e esse é o momento nosso agora de trabalhar muito mais essa questão funcional. Que foi a... Não, eu tô repassando aqui. É que é que o pai e a mãe, eles acham que eles estavam preparados para brincar e para ensinar a criança típica. E daí eles têm o diagnóstico. Não é fácil, porque a gente muitas vezes recebe ou vai para essas famílias, né, Fabi, logo em seguida do diagnóstico, porque o neuropediatra logo em seguida nos chama e a gente já entra. Então a gente passa muito próximo deles esse luto, a gente vive junto com eles esse luto da chegada desse diagnóstico, o que fazer. Então, muitas vezes a gente monta equipe ou sugere profissionais, agora vão começar assim, a gente dá sugestões também pela questão financeira. Se tiver nesse momento que investir, é fono nessa idade, ele tem que falar primeiro, então a gente dá esse tipo de orientação. Agora ele precisa
de psicólogo, agora de educador. A gente vai Porque, traçando porque a gente analisa isso também. Essa semana ainda uma psicomotricista me falou, Fábio, mas ele precisaria 2 vezes por semana. Pois é, mas a família agora, no momento, não tem condições. E eu fiz a opção de fazer uma fono e tu uma vez, porque a família não tem. Então, assim, a gente também acaba trabalhando em cima disso, da prioridade. A família não está com grana para isso agora. Então, o que é o foco agora? Então, a gente analisa isso também. E a questão, né, a questão que tu estava falando do brincar. E tem que cuidar muito isso, né? Quando a gente avalia, eu avaliei uma criança agora essa semana, a mãe me falou, ela brinca de faz de conta com os brinquedinhos, né? Só que aí tu percebe que não é um faz de conta. É a criança com 2 objetos na mão e tendo uma ecolalia tardia, né? Cantando uma musiquinha. Ela não está fazendo a interação. Então tem muito isso, né? Quando tu faz uma pergunta para os pais, ele brinca? Ah, brinca, ela brinca com... Ela tem um monte de bonequinho. Daqui a pouco a criança está enfileirando os bonecos. Ah, ele brinca, ele bota um do lado do outro, e aí ele vai tocando um no outro. Então, na verdade, até isso a gente tem que avaliar. Quando vão avaliar, gente, eu até sugiro assim, ó, peçam vídeos, né, para essa família, porque às vezes a família não sabe te dizer realmente o que é, até porque não tem experiência, né, e porque acha que às vezes é aquilo ali. O que o Maurício falou? Faltam 10 minutos. Tá. Fale, Adri. Não, eu tava tentando ler, mas sumiu aqui, que o Juliano fez uma pergunta. Deixa eu ver o que ele Não, fez. eu não consegui. Deixa eu ver o que o Juliano fez. Gurias, essa semana aprendi de fato, a importância de ir e conhecer o funcionamento da casa. Lembrei muito de vocês. Quando tu entra na casa é outra coisa. E eu sempre digo, olha a Marília, quando será que vamos nos ver pessoalmente, Adri? A Marília de Erechim. Eu sempre digo assim, ó, quando tu entra na casa, tu consegue explicar para a equipe, né, o que está acontecendo, para ter calma em algumas situações. Olha, a coisa não é fácil, não é por aí, vamos com calma, que está acontecendo isso e aquilo. Né? Às vezes a escola, olha, a gente tem que desfraldar essa criança, calma. Não adianta desfraldar, entendeu? Tem que ter calma, vamos ter que organizar lá para poder depois desfraldar aqui. E aí, será que a criança está fazendo o controle de esfíncter? Não está fazendo o controle de esfíncter? O autista, às vezes, é muito mais fácil desfraldar o autista pelo cocô que pelo xixi. Claro que existe, às vezes não, né? Mas em alguns casos é muito mais fácil. Como o cocô, tu sabe o horário, é muito mais fácil, né? No meu caso, quando eu tento orientar. Sim, verdade. Gente, a Tércia também está por aqui. Querida. A Tércia está por aqui também. Essa é a história de assessoria, né? Desse trabalho meu da Adriana, que eu acho que agora está vindo à tona, né, Adriana? Nem todo mundo conhece o trabalho de assessoria. Algumas pessoas têm um preconceito, né, em relação à assessoria, mas eu acho que agora as pessoas estão começando a conhecer, estão querendo trabalhar em equipe, estão vendo a importância de trabalhar em equipe. Até porque, né, Adriana, mudou muito, né, o autismo de uns anos para cá, né? Se para mim já mudou, imagina para ti, assim, né? A gente vê cada vez mais, né? Cada vez mais está aparecendo, né? E quando eu falo também, acho que é importante colocar isso, que quando eu falo assim, família, tem os irmãos, né? A gente se torna também um pouco tia dos irmãos, amiga dos irmãos. E a gente está realmente dentro, né, daquela família, com muito respeito, muita ética, porque também isso é muito importante, né? Que o que a gente está vivendo ali vai ficar ali. Então, eles têm também saber que tem essa confiança
e que alguma coisa que eu vou ter que levar para o neuropediatra ou para a equipe, eu vou estar colocando isso, eu vou ter que levar, ou isso não, isso vamos deixar assim, isso eu acho que é importante tu procurares um profissional, tá na hora de vocês como casal se olharem um pouco, né? Tá na hora de vocês viajarem, então isso também a gente acaba conversando, a gente está muito próximo, né? E não de uma forma, vamos dizer assim, invasiva, né? É uma forma de ofertar, entre aspas, sugestões do que fazer, porque é complicado. Às vezes acham assim, mas quem vai ficar com fulano para a gente viajar? Quem vai ficar, né, com fulano para mim poder sair numa pizzaria, eu e meu marido? Vamos ver quem é que pode. Então, a gente acaba mexendo também nessas questões familiares. Eu queria explicar para vocês da live o que que acontece. Eu vou salvar a live, sim. Ela fica um tempinho no meu Instagram, mas depois ela é retirada, depois ela vai lá para o canal do YouTube, pessoal. Se vocês forem no meu Instagram, tem a bio lá, vocês clicam, vai ter o canal do YouTube. E aí vocês se inscrevam lá e essa live vai para lá. Essa live da Adriana vai para o canal do YouTube daqui umas 2 semanas. Hoje está entrando a live que foi feita com o autista, com o Raul, tá? Então, ainda tem a live passada, que foi feita com os pais do Mato Grosso do Sul, foi maravilhosa, né? E aí vai ter a live da Adriana que vai depois. Meu irmão fez 52 anos ontem, o da Nívia, o irmão dela. Adri. Sim, que lindo, querido, que legal. Parabéns. Que legal. Que foi meu paciente lá na Fundação Catarinense de Educação Especial. O trabalho da Pai de Florianópolis é maravilhoso. Quem puder, quando voltar, puder conhecer, é maravilhoso. A Nívia sabe muito de autismo. Pena que ela é envergonhada e não quer fazer uma live comigo, mas ela sabe muito, tem uma experiência maravilhosa, tem uma postura, aprendi muito com ela, do jeitão, porque quem me conhece sabe que eu sou firme, a Nívia é desse jeito também, foi muito legal. Adri... muita experiência, muita experiência. Doutor Cristiano, parabéns, gurias, pelo profissionalismo, muito obrigada pela live, nós que agradecemos. Adri, eu não tenho palavras, né? A Adri que me colocou em tudo isso, eu não tenho palavras para te agradecer por tudo que tu fez por mim, né? Pela confiança. Devo muito a ti, tu sabe disso. Se eu sou profissional que eu sou hoje, é por ti, tu sabe disso. Muito obrigada de coração, eu tenho uma gratidão, não sei nem como agradecer, né? A tua família é minha família. O Maurício é meu sobrinho, né? O Silvio é meu cunhadão. Te amo de paixão. Obrigada pela profissional. Tu sabe que eu te admiro muito, demais. Obrigada por tudo. É uma nova fase que a gente está vivendo, né? Estamos sentindo falta, sim. Mas parabéns. A Adriana, né? Quer falar um pouquinho, a Adri de Portugal? Sim, não, eu queria agradecer, Fábio, tu sabe, assim, que tu também é uma profissional maravilhosa, eu aprendo muito contigo, nós trocamos muito, eu tenho uma admiração tua como pessoa, como profissional, as dicas que tu dá, essa forma de tu ser, assim, sempre à disposição, né? Seja para trocar, seja para falar, seja para criticar, entre aspas, no bom sentido, né? Porque às vezes a gente precisa dar uma alinhada. E eu também me sinto muito feliz de tu fazer parte da minha vida, da minha família, da gente poder dividir o trabalho, a gente dividir as nossas alegrias, nossas tristezas, é muito bom, e poder falar para as pessoas isso, né? Que nós somos profissionais, nós somos amigas, nós somos irmãs, e trabalhamos há muito tempo junto, há 18 anos junto, então, com muito amor, com muito respeito, com muita dedicação. E ó, faltam 24 segundos para acabar. Gente, ó, muito obrigada. Beijo para vocês. Te amo, Adriana. Obrigada por
tudo. Tu Também te amo muito. top do autismo. É só isso que eu tenho para te dizer, tá? Ó, obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.